Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa disciplina de tópicos especiais em banco de dados, onde a gente está vendo a disciplina de recuperação de informação. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver um conceito que é bastante interessante, que é o conceito de embeddings, tá? Ou então também chamados de vetores densos, tá? O que acontece? A gente viu o modelo vetorial nas aulas anteriores e lá eu mostrei para vocês que a gente cria uma matriz de termos do dicionário, né? Então aqui eu tenho lá todos os termos do meu dicionário que eu li, né, dos documentos, e aqui eu tenho a minha lista de documentos, né? E aí no modelo vetorial a gente associa pesos para cada par de termo e de documento. Então a gente vai dar uma importância para cada termo de acordo com aquele documento. E isso normalmente é feito pela métrica TF-DF, que também eu já apresentei para vocês, né? Mas o que acontece, pessoal? A gente tem alguns problemas no modelo vetorial. Um deles é que esses vetores, eles normalmente são bastante extensos, muito longos. Então imagina que aqui esse tamanho de termos que você tem lá um tamanho que é o tamanho de um vocabulário. Imagina, para uma língua só você já tem muitas e muitas palavras. Imagina quando você considera várias línguas ao mesmo tempo. Então é praticamente inviável você utilizar esse modelo vetorial na sua forma pura, porque essa matriz de termos por documentos ela vai ser muito extensa e também vai ser esparsa, né? Como a gente viu lá na aula de indexação, a maioria desses valores aqui eles vão ser iguais a zero, né? Então você tem vetores muito longos, também você tem alta esparsidade, e além disso, pessoal, um dos problemas mais importantes é que você não considera também a semântica ou o significado das palavras. Então pode ser, por exemplo, pode ser que alguns desses termos aqui eles sejam semanticamente relacionados. Então, por exemplo, pode ser que esse termo K2 aqui ele seja banco, palavra banco, né? E, e aí você tem também, só que daí o que acontece, né? Essa palavra banco, ela pode ser polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É aquela que apresenta vários significados. Então, por exemplo, para a palavra banco, você vai ter lá de instituição financeira, né? E pode ser também assento, tá? Então, o que pode acontecer é que, dado um documento, por exemplo, D1, que vai ter a palavra banco mais relacionado com finanças, dinheiro, etc., e aí você tem um outro documento D2 que também tem a palavra banco, só que dessa vez relacionando com móvel, com assento, com praça, por exemplo, né? É, no modelo vetorial, essas duas palavras elas vão estar relacionadas, tá? Então, quer dizer, para o modelo, essas duas palavras elas vão ter o mesmo significado, né? Então, quer dizer que o peso que você vai atribuir aqui à palavra banco do documento D1 relacionado com instituição financeira não vai ter diferença com esse outro peso aqui do documento D2 que está relacionado com um banco de assento, né? E pode acontecer também de o contrário, onde você tem, por exemplo, uma palavra, sei lá, menino, menino aqui, e aqui, por exemplo, a palavra garoto, né? Então, quer dizer, são duas palavras que são sinônimas, só que o modelo vai considerar essas duas palavras como diferentes entre si, tá?
Então, pessoal, imagina que eu tenho uma métrica que consegue calcular a similaridade real, tá, entre dois documentos, um documento D e um documento Q. Tá? Se você tiver palavras polissêmicas, quer dizer, palavras que têm a mesma que tenha a mesma palavra para diferentes significados, né? Então a similaridade real ela vai ser menor do que aquela que a gente está usando para calcular a similaridade que é a função cosseno, né? Função cosseno. Por quê? Porque o cosseno vai considerar ali os vetores, né, de palavras e vai calcular a correlação entre esses vetores de acordo com a posição dos termos nesse vetor. Já quando você tem palavras sinônimas, quer dizer, palavras que têm significados iguais, né, palavras diferentes com o mesmo significado, então a similaridade real ela vai ser maior do que aquela que a gente usa para calcular o cosseno. Por quê? Porque quando a gente usa cosseno naqueles vetores, uma palavra, por exemplo, menino aqui e uma palavra garoto que está numa outra posição. Então, o cosseno vai considerar duas palavras diferentes. Então, o cosseno vai cair, né, a similaridade por cosseno vai cair, mas na realidade, né, a similaridade real vão ser documentos que vão ser mais similares, tá? Porque você tem palavras sinônimas, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder aqui eu tenho mais um exemplo. Imagina que eu tenho a palavra planeta. Desculpa, eu tenho um documento que tem a palavra planeta. Eu tenho um outro documento que tem a palavra Mercúrio, né? Então, o que que acontece, né? Essa similaridade entre esse documento e esse documento, ela vai depender do significado que eu atribuo a cada uma dessas palavras, tá? Então, se por exemplo a palavra Mercúrio tiver um significado de planeta, então a similaridade entre esses dois documentos ela vai ser alta. Enquanto se Mercúrio estiver relacionado com elemento químico, então a similaridade de planeta com elementos químicos vai ser menor, né? E é importante então, pessoal, a gente considerar o contexto dessa palavra, tá? Então, se essa palavra mercúrio ela está num documento que tenha outros termos que sejam relacionados ah, com elementos químicos, com medicina, infecção, febre, tá? Então isso é alta probabilidade de que mercúrio está relacionado com esse significado de elemento químico. E a mesma coisa para o outro significado, tá? Então a solução para a gente poder minimizar esse tipo de problema é usar vetores densos ou os embeddings. Que são os embeddings, né? Então, os embeddings são vetores, tá? Vetores que você define uma dimensão para esse vetor, e aí você vai ter uma representação de uma determinada palavra por meio desse vetor. E os valores que vão compor aqui cada posição desse vetor vão ser valores que você vai encontrar por meio de alguns métodos específicos, tá? Um desses métodos é baseado em álgebra linear, que é o Singular Value Decomposition, SVD, que eu vou falar daqui a pouquinho. E outros também são baseados em aprendizado de máquina, por exemplo, o Skip-Gram, que é usado pelo modelo Word2Vec, o CEBAL também, né, e o Brown Clustering, são todos métodos baseados em aprendizado de máquina. Para quê? Para você encontrar cada vetor desse associado a uma palavra. E aí o que vai acontecer é que se você tiver uma palavra, por exemplo, menino, tá, e uma outra palavra garoto,
e você encontrar os vetores densos de cada uma dessas palavras, a similaridade entre esses vetores ela vai ser alta, tá? Então, ao invés de você calcular a similaridade simplesmente por meio da posição dessas palavras num vetor de bag of words, como é o que é usado no modelo vetorial, a gente vai representar cada palavra agora por um vetor, e aí com isso você consegue capturar melhor a semântica entre esses termos. Então vamos começar com o SVD, tá? Então o SVD, pessoal, é uma técnica de decomposição de matriz que ela é ensinada na disciplina de álgebra linear. E como que ela funciona, né? Então você vai ter uma matriz, imagina que eu tenho uma matriz X que tem a dimensão T por D. Então, quando a gente aplica o SVD, a gente vai ter três matrizes que são resultado dessa decomposição. A matriz W, a matriz sigma e a matriz C transposta. Tá? E quando a gente faz a multiplicação dessas três matrizes, a gente consegue obter de volta a matriz original X. E como que é o formato dessas três matrizes? Então, eu tenho a minha matriz X, que ela vai ser T por D, a dimensão, né? Número de linhas por número de colunas. Aí, fazendo a decomposição, eu vou encontrar a matriz W, a matriz sigma e a matriz C transposta, tá? A matriz W ela vai ter a dimensão T por R, a matriz sigma é R por R, e a matriz C transposta ela vai ser R, ela vai ser R por D, tá? Transposta. Então, fazendo a multiplicação dessas três matrizes, a gente consegue obter de volta a matriz X. O que é o R? O R, pessoal, é o rank ou o posto da matriz X. Se vocês relembrarem lá em álgebra linear, vocês têm a definição de um posto de uma matriz, que é o número de linhas ou de colunas que são linearmente independentes umas das outras, tá? Então, quando a gente aplica essa decomposição, são geradas essas três matrizes, com um valor de posto calculado ali pelo próprio método, né? E aí, com isso, a gente consegue transformar uma matriz X em três matrizes diferentes. Além disso, a matriz W e a matriz C, elas são ortogonais entre si, e a matriz sigma, ela é diagonal, tá? Então apenas essa diagonal aqui, ela vai ter elementos diferentes de zero, o resto vai ser tudo zero, e esse vetor, né, diagonal aqui são os valores singulares dessa decomposição, tá? Valores singulares. Valores singulares, beleza? Mas por que eu faço essa decomposição então? Essa decomposição, pessoal, serve para você poder aplicar uma redução de dimensionalidade. O que vai acontecer, né? Como a matriz sigma ela vai conter os valores singulares dessa decomposição, esses valores da matriz sigma, eles estão ordenados, vamos dizer assim, por ordem decrescente de importância daquela decomposição. E dessa maneira eu consigo fazer um corte nessa matriz para considerar apenas os m valores mais importantes dessa decomposição. Então, com isso, eliminando, né, todo esse restante que tem aqui dos valores acima de m, né, dos valores singulares, eu consigo reduzir a dimensão
tá, da matriz sigma, e consequentemente eu vou reduzir também a dimensão, as dimensões das matrizes W e C. Então, como eu tinha mostrado antes para vocês, a matriz W original ela era composta por T linhas versus R colunas. E aí, quando a gente faz então a redução de dimensionalidade da matriz sigma, considerando apenas os m primeiro elementos aqui diagonais, a gente, pois para fazer essa multiplicação por W e por C, a gente obrigatoriamente tem que reduzir também a dimensão de W, considerando apenas as m primeiras colunas. E da matriz CT também eu vou ter que armazenar apenas as m primeiras linhas, tá? Então, com isso, eu elimino essas informações aqui da matriz sigma, na verdade vai ser só aqui na diagonal, né? Essas informações aqui da matriz W e essas informações da matriz C. E aí, fazendo a multiplicação do que está aqui em verde versus o que está aqui em verde versus o que está aqui em verde, eu obtenho uma aproximação, tá, da minha matriz X original. Beleza? Então, reduzindo a dimensionalidade dessas matrizes, eu tenho uma redução, consequentemente, do espaço vetorial, e aí eu vou ainda ter, né, os mesmos termos, os mesmos documentos do meu conjunto, né, original, mas agora eu vou conseguir representar eles por vetores de menor dimensão, ou n dimensões. Tá? Fazendo essa redução, quer dizer, eliminando da minha matriz sigma aqueles valores singulares que são menos importantes, eu também, indiretamente, estou reduzindo o ruído e reduzindo também protuberâncias que podem ocorrer na tua base de dados. Por exemplo, você tem palavras escritas incorretamente, termos que são extremamente raros, que vão aparecer em apenas um único documento, tá? Então são elementos da tua base que podem ser removidos porque vão ser considerados ruídos. E aí, quando a gente faz essa redução, pessoal, a gente vai trabalhar agora com a matriz W, a matriz sigma e a matriz CT, e pegando aqui a matriz W, que é termo por m, tá? Número de termos por m dimensões, né? Quer dizer que esse número de linhas aqui corresponde ao meu tamanho do meu vocabulário, né? E aí eu posso, então, considerar uma dessas linhas que corresponde a uma palavra cair, por exemplo, né? Que esse vetor aqui dessa matriz W é o meu embedding dessa palavra, tá? Então isso daí é o que a gente chama de embedding, tá? Então você vai representar agora aquele termo correspondente àquela linha por meio desse vetor dessa matriz. Beleza? Então daí você obtém o embedding por meio do SVD. O valor de m, pessoal, quer dizer, essa segunda dimensão aqui, número de colunas, pode variar bastante, tá? Então, pode variar entre 50 mil ou até valores diferentes disso. Normalmente, o Word2Vec, por exemplo, ele usa 300 dimensões, mas aí no caso do Word2Vec, ele não trabalha com SVD, ele trabalha com um método baseado em aprendizado de máquina, tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui então de como que a gente pode fazer esse processo aqui no R, tá? Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou mandar incluir aqui algumas bibliotecas que a gente vai utilizar. Aí eu tenho, pessoal, um arquivo .csv, que é esse cara que está aqui, ó.
Esse arquivo, pessoal, é um arquivo bem simples que contém algumas ocorrências de algumas palavras para 6 documentos supostamente que a gente que existem na nossa base, tá? Então imagina que eu tenho 6 documentos na minha base e eu tenho 5 palavras, que é ship, boat, ocean, wood e tree, tá? E aí essa matriz aqui ela é binária, tá? Então ela vai ter lá a palavra ship vai ocorrer ou não em cada um desses documentos, então eu vou ter 6 valores aqui de 0 ou 1, tá? Para representar cada um cada uma dessas relações de termos por documentos, tá? Mas vamos lá então aqui no nosso R, eu vou ler então essa matriz X, tá? Então ela já está aqui na memória do meu R, né? Aí eu posso aplicar então o SVD. Então o R, pessoal, me fornece essa função SVD que, como eu falei, né, é um método algébrico, né, e ela já tem isso implementado. E aí, quando você aplica o SVD, você pode consultar as matrizes decompostas desse conjunto original. Então, a matriz W aqui do nosso exemplo, tá? Que é esse processo que está aqui, ó. Opa, que é esse processo que está aqui. Então, a matriz W, aqui no R, ele é representado pela matriz D, tá? Que é o D não, desculpa, é a matriz U, tá? Matriz U. Então, essa daqui é a matriz decomposta dessa outra que está aqui. A matriz V seria essa C que está aqui, tá? Que é essa daqui. E a D é a diagonal, né? Que é a matriz sigma, que é essa que está aqui, que é apenas valores singulares, né? Que só tem ali na diagonal principal. Então repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes, então o posto dessa matriz é 5. E aí então eu tenho as 3 matrizes ali disponíveis para mim, tá? Eu só vou consertar aqui os nomes das linhas e das colunas, e agora eu consigo visualizar melhor, ó, aqui a V, né, que é documentos por dimensão, por posto, né? A matriz U é termos por posto, e a diagonal principal que está aí, tá? Bom, o próximo passo é fazer essa redução aqui de dimensionalidade. Então eu posso fazer algo assim, ó. Quer dizer, eu vou pegar a minha matriz W2, eu vou fazer uma redução de dimensionalidade para apenas 2 dimensões. Então eu vou pegar a minha matriz U, que é essa daqui, que é termo por posto, e vou considerar apenas as 2 primeiras colunas desta matriz. A matriz C2, que é documentos por posto, eu vou pegar da minha matriz V e vou considerar apenas as 2 primeiras colunas, tá? E a minha matriz diagonal S2, vou pegar o meu vetor de valores singulares e vou considerar apenas os 2 primeiros valores também, tá? Então agora eu tenho o W2, eu tenho o C2 e eu tenho o meu S2, tá? Que são exatamente as matrizes que estão aqui nessa figura. Bom, uma coisa interessante que a gente pode fazer, pessoal, é visualizar através de um gráfico, né, como que está aí esses termos num espaço de embeddings, né, de fatores ali que eu estou considerando, né? Então olha aqui o que aconteceu. Ó, eu calculei aqui, eu usei esse data frame, pegando como posição x desse meu plano cartesiano
a primeira coluna da minha matriz W, né, que é termo por fator, tá? E a coordenada y é da própria matriz W, que é de termos, eu peguei a segunda dimensão, né? E como rótulo de cada um desses pontos, eu peguei aqui a coluna zero, né, que são os meus próprios termos que estão aqui. E aí eu plotei tudo aqui usando essa função gplot, tá? E aí eu obtive então essa figura. E o que é interessante dessa figura, pessoal, é que supostamente aqueles termos que são mais relacionados semanticamente entre si, eles vão aparecer mais próximos entre eles. É o caso, por exemplo, de eu ter aqui boat, ship e ocean, estariam todos próximos entre si, coisas relacionadas com água, com embarcação, né? E coisas relacionadas com terra, quer dizer, árvore e wood, estariam num outro cluster, né? Numa outra, um pouco mais longe aqui entre si, tá? Então, assim, lógico que esse exemplo que eu fiz, ele é bem simplificado, né? A gente fez ele aqui com base apenas nessa matriz binária, mas na prática, tá? Quando você vai fazer isso com um monte de documentos, você vai obter coisas que são um pouco parecidas entre si. E aí, calculando a similaridade entre documentos, você consegue obter exatamente essas relações semânticas, tá? Então vamos ver aqui como que é feito isso, né? Então, para a gente, daqui a pouco eu vou chegar nisso, tá? Mas vamos continuar aqui então, porque o SVD, pessoal, ele é apenas um passo, uma etapa de uma outra técnica que é chamado de LSI, que é o Latent Semantic Indexing. Como que funciona, né? O LSI, ele usa o SVD para fazer essa redução de dimensionalidade, e aí, depois que você faz essa redução de dimensionalidade, você consegue fazer o processo de indexação de documentos e de consultas, e aí fazer a busca, né, por documentos nessa nova representação vetorial de embeddings, tá? Então, a ideia geral do LSI é mapear documentos e termos nessa representação de baixa dimensão e projetar um mapeamento para que a gente consiga refletir associações semânticas entre termos e documentos. Então, quer dizer, você consegue agora, no mesmo espaço de n dimensões, representar tanto os seus termos como também os documentos e correlacionar eles entre si. E aí você vai computar então a similaridade de documentos ou até de documentos com consultas usando simplesmente um produto escalar nesse espaço, tá? Então olha aqui o exemplo que eu tinha falado para vocês, né? Eu tenho, a gente normalmente representa documentos em função de um vetor de bag of words, né? Então, você tem lá, por exemplo, um vetor para o documento D3, e aqui essas dimensões aqui desse vetor é o tamanho do vocabulário. Então, imagina que eu tenho lá dois únicos termos dentre esses três documentos, né? E aí eu tenho a importância de cada um desses termos para cada um desses documentos. Então, plotando eles entre si, eu vou ter diferentes posições aqui nesses três documentos, né? Então, quer dizer, eu estou representando cada documento nesse espaço de termos, tá?
Já quando a gente faz essa redução de dimensionalidade, a gente transforma, né, o espaço, né, de cada elemento desse num único espaço de n dimensões. Né? E aí com isso a gente consegue representar tanto os seus documentos, como também os termos, todos eles nesse mesmo espaço de n dimensões. E aí com isso você consegue encontrar a relação tanto de termos com termos, como também de termos com documentos e até mesmo documentos com documentos. Então, calculando o produto, né, desses vetores, a gente obtém aí uma distância ou uma similaridade, tá, entre esses elementos. E aí, com isso você consegue recuperar documentos a partir de consultas especificadas pelo usuário. Então aqui é o exemplo que a gente fez, né? A gente tinha lá a nossa matriz binária de 5 termos por 6 documentos, calculamos o SVD, depois a gente fez a redução de dimensionalidade, então ó, reparem que aqui as outras dimensões elas ficaram zeradas, como está aqui, né? Ó, tá? E aí, quando a gente faz a multiplicação de volta dessa matriz por esse vetor e por essa matriz, a gente consegue obter uma matriz que eu estou chamando aqui de x2, tá? Que ela é uma aproximação da matriz original x. Tá? Então reparem que ela não vai ser igual a essa, tá? Mas você vai ter uma certa aproximação. Né? Então reparem, por exemplo, que aqui esse elemento 1 ele está aproximado com 0,85, esses dois elementos, um aqui está representado com 0,1 e 0,97 e assim por diante. Bom, aí uma coisa interessante é que você consegue calcular a similaridade entre dois documentos. Então imagina que eu calcule a similaridade entre os documentos D2 e D3 na minha matriz original X. Então calculando essa similaridade consiste em eu fazer o produto escalar entre cada par desse daqui, né, fazendo a soma depois. Reparem que esse resultado aqui vai me dar 0, enquanto que aqui eu fazendo a similaridade par a par desses elementos e fazendo a soma, né, dessas multiplicações, eu vou ter um valor aqui de 0,52, tá? E isso, pessoal, acaba sendo, de certa maneira, importante porque você consegue, esses valores que estão aqui, eles estão, de certa forma, considerando também a semântica dos termos. Então, enquanto o documento D2 tem a palavra bot, tá, que está aqui, o documento D3 tem a palavra chip, que está aqui. Tá? Então, teoricamente, tá, ele está considerando aqui chip e bot como sinônimos, e por causa disso que a similaridade entre esses documentos deu algo diferente de 0. Então, geralmente, aplicando o LSI, aplicando, né, essa técnica de SVD e LSI, você consegue aumentar a revocação e diminuir a precisão. Lembrando que revocação é o que? Da base, quantos documentos relevantes você está recuperando, você está retornando para o usuário, e a precisão é a partir dos documentos que foram recuperados, quais que são relevantes. Então você vai retornar mais documentos, né, da base que são relacionados, mas como não é uma técnica perfeita, você pode prejudicar a precisão, tá? Por isso que ela diminui. E uma consulta, como que é feito, né, nesse processo? Então, uma consulta, calcular uma consulta aqui, consiste então em
fazer um mapeamento dessa consulta aqui, nesse espaço que a gente tinha antes, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, que deu problema na minha caneta. Então, pessoal, se você tem uma consulta que o usuário vai digitar lá no terminal, e você está trabalhando com o modelo LSI, é necessário que você transforme essa consulta, que vai ser composta lá de um conjunto de termos, né? Por exemplo, to do. Você precisa transformar essa string numa representação vetorial compatível com o espaço que você está trabalhando, que é o espaço de fatores latentes, né? Que é onde você tem lá as suas matrizes decompostas da matriz X original, né? Então, para isso, a gente usa essa fórmula que está aqui, que você vai, então, mapear essa consulta neste novo espaço, né? E aí essa consulta ela não vai ser mais um vetor esparso, ele vai ser um vetor denso, tá? E aí com isso você consegue depois calcular a similaridade entre a consulta, né, e cada documento da tua base, tá? Então vamos ver aqui esse exemplo, né? Então eu tenho aqui o meu espaço, né, que é o W2 e o C2, tá? O que é mais importante para a gente é esse W2. Nesse W2, pessoal, reparem que é importante ainda essa ordem aqui dos elementos, tá? Apesar daqui não estar ordenado alfabeticamente, a gente vai considerar essa ordem como está aqui, que foi fornecida pelo R para a gente, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, imagina que eu tenho essa consulta shipwood, tá? A gente precisa inicialmente representar essa consulta numa representação vetorial, tá? E aí a gente vai então considerar aquela matriz original nossa, que é a X. Então a gente vai agora, imagine como se eu tivesse um novo documento, que eu vou chamar de Q aqui, que vai então conter uma representação binária do conteúdo, né, que é composto então por ship e would, tá? Então eu vou determinar assim, ó, vou falar que eu vou ter uma query, essa query vai ser uma concatenação de zeros e uns, tá? Então, eu teria algo assim, né? Eu teria 1 para ship, 0 para boat, 0 para ocean, 1 para wood e 0 para tree, tá? Então, imagina que essa ordem aqui é exatamente a ordem que eu tenho aqui na minha lá no meu modelo, né? Tá? Então eu tenho aqui a minha matriz X, eu tenho minha query, tá? Então a minha query é composta então por 1, quer dizer, tem ship, não tem boat, não tem ocean, tem wood e não tem tree. Beleza? Bom, aí eu vou calcular então, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar esse vetor agora de query e projetar ele no meu espaço de fatores latentes, que são esses que estão aqui em cima. Como que eu faço isso? Eu faço isso por meio dessa fórmula que está aqui, ó. Tá? Então a minha query modificada, que eu vou chamar então de Q2, ela vai ser
a transposta da query original, então transposta da query original, vezes, quer dizer, multiplicação, produto escalar, né, da minha matriz W, W reduzida, né, então é o meu W2, tá, vezes de novo a minha inversa da matriz sigma, que é a matriz S2, tá? Então a inversa é o Ginv, tá? Aqui Ginv no R eu consigo obter a inversa dessa matriz sigma, só que aqui o S2 é um vetor, então eu tenho que transformar esse vetor numa matriz e eu uso a função diag para isso, tá? A diag vai pegar o vetor e vai transformar esse vetor numa matriz diagonal, tá? De S2 aqui. Beleza. Então agora o meu Q2, ó, ele está, né, nesse espaço que a gente está trabalhando de 2 dimensões, assim como cada termo meu também está nesse espaço bidimensional e cada documento meu também está nesse espaço bidimensional, tá? Agora eu posso então calcular as similaridades com cada um dos meus documentos, tá? E eu faço isso fazendo simplesmente calculando essa similaridade assim, ó. Similaridade vai ser uma soma então de uma multiplicação ponto a ponto da minha matriz de query com cada um dos meus documentos que estão vindo lá da minha matriz C2, que é esse que está aqui em cima, ó. Esse que está aqui. Tá bom? Então, com isso, ó, eu obtenho as similaridades. Então, nesse caso, o meu documento 1 é o que me retornou o melhor resultado. Documento 1 vamos voltar aqui, documento 1 é o que tem Wood, tem Ocean e tem Ship, tá? E a minha query era composta por Shipwood, então faz sentido, né, ele ter retornado um valor maior aí para esse documento, tá? E você pode fazer isso também com os outros termos. Então você quer calcular qual que é a similaridade dessa consulta Shipwood com algum outro termo lá da tua base, tá? Você pode fazer igual está aqui, só que aí ao invés de ser com a matriz C2, né, seria com um W2, né? Tá? Então essa é a ideia então, de a gente usar o LSI. Então o LSI, como eu falei, é uma técnica que usa o SVD para fazer a decomposição e depois ele modela a consulta nesse espaço que a gente obteve para depois calcular a similaridade ou fazer, né, o ranqueamento dos documentos nesse novo espaço. Beleza? Bom, o LSI junto com o SVD, pessoal, possuem alguns problemas, tá? O principal deles talvez seja a escalabilidade. Escalabilidade. Por quê? Porque como é uma técnica algébrica, tá? Aplicar essa função SVD, ela acaba sendo complicada quando você tem uma base real, né, muito grande, composta por muitos termos e muitos documentos. Então, como o SVD é uma técnica, uma fórmula matemática, né, algébrica, ela vai ter que considerar todas as dimensões, né, todos os termos e todos os documentos meio que ao mesmo tempo para poder aplicar essa decomposição da matriz, né? E isso acaba sendo problemático quando você tem uma base muito grande. Então, por conta disso, existe algumas outras técnicas
que são baseadas em aprendizado de máquina, tá? Ou redes neurais, para encontrar ou para fazer um aprendizado desses embeddings, tá bom? E uma dessas técnicas que eu vou apresentar para vocês é o skipgram, tá? O skipgram é um método que foi popularizado, foi utilizado pelo Word2Vec, tá? O Word2Vec, pessoal, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão encontrar que ele foi proposto pelo pessoal da Google, tá? E ele usa textos da Wikipedia, textos da web, tá? Para poder fazer o aprendizado de termos do dicionário da língua inglesa, tá? E aí você consegue depois baixar, né, fazer o download desses modelos já treinados. Então quer dizer que você vai pegar ali os vetores já densos, né, os embeddings desses termos, e aí você vai utilizar na sua aplicação. Mas vamos ver um pouquinho como que é feito esse aprendizado desses embeddings nessa rede neural. Então, a ideia, né, de fazer esse aprendizado é você ter uma rede neural que vai realizar a predição de palavras vizinhas, tá? Então, dado uma palavra que você vai oferecer para a sua rede, ela vai determinar as probabilidades de ocorrência próxima, quer dizer, que estão perto, né, da palavra que você forneceu, e aí você vai encontrar então as probabilidades de outras palavras estarem próximas à palavra que você forneceu como entrada, tá? Então a rede, ela vai, a partir de dados que você vai oferecer de treinamento, ela vai ser treinada para encontrar essas probabilidades, que é o que a gente chama de contexto da palavra, né? Numa rede neural, então, pessoal, nessa rede neural, não é uma rede profunda, tá? É uma rede neural simples e ela é composta por duas matrizes de pesos, que é uma matriz de entrada que é termos por um número m de dimensões, né? Uma matriz que é a camada escondida da rede, e a matriz de saída, que é termos por dimensão, tá? Por fatores latentes. E então T aqui é o tamanho do vocabulário, né? E M é o número de embeddings para cada termo, tá? Então você vai dar como entrada uma dessas palavras que estão aqui, e aí a rede vai adivinhar a probabilidade das outras palavras que estão lá na outra matriz de contexto. Então, o objetivo da rede é, dada uma matriz KJ, adivinhar ou computar a probabilidade de ocorrência de uma palavra KI, tá bom? Então, por exemplo, se você oferece a palavra guarda para a rede, tá? Então aqui está a sua rede, ela vai adivinhar para todas as palavras, né, T1, T2, T3, T4, até TV, né, as probabilidades de esses termos estarem próximos de uma janela aqui, nessa janela, quer dizer, a proximidade, quer dizer, algumas palavras antes, umas palavras depois aqui da palavra que você forneceu como entrada, tá? Então, provavelmente, supondo que a palavra T3 seja chuva, tá? A probabilidade de T3 dada, né, a palavra guarda, ela vai ser uma probabilidade alta, tá? E supondo, por exemplo, que T1 seja, sei lá, mouse, tá? Então, a probabilidade de T1 dada a palavra guarda, ela vai ser não tão alta, mais baixa, né? Então, para a gente poder fazer essa computação de probabilidades,
existe uma intuição que você vai relacionar o vetor da palavra de entrada com uma das candidatas, né, palavras que você vai calcular aquela probabilidade, né? Então, dada uma palavra WJ, você vai encontrar a similaridade dela com uma palavra candidata CI. Então, essa relação que você faz aqui entre essas duas palavras é feita por meio do produto escalar entre os dois vetores. Tá? Então, a similaridade entre duas palavras, KJ com CI, que são dois vetores, né, das matrizes W e C, é simplesmente um produto escalar entre esses dois vetores que está aí. E você faz, então, encontra a probabilidade para todos as suas possibilidades aqui dessa matriz, né? Para todos os termos do vocabulário, você vai encontrar, vai calcular uma probabilidade, tá? Então essa probabilidade aqui dessa KI dado o KJ, tá? Então o KJ é fornecido como entrada e aqui esse I vai variar de 1 até V, tá? E aí você vai encontrar então a probabilidade para cada termo aqui no teu vocabulário. Reparem que essa normalização, tá? Essa é a função softmax, tá? Ela é uma função bem conhecida da área de redes neurais. Reparem que você vai colocar como a função exponencial, né, da multiplicação dos dois vetores. E reparem que o denominador dessa função é um somatório para todos os termos do vocabulário, tá? Exatamente para você poder encontrar uma probabilidade, né, entre 0 e 1 do resultado, né, da aplicação dessa função softmax. E você tem um problema aqui, né, porque quando você aplica esse S pertence a V, na verdade você vai fazer para cada termo desse aqui, você vai ter que encontrar esse somatório aqui do denominador para todo mundo, né, para depois fazer a divisão, tá? E isso tem um problema então, quer dizer, vai ser muito custoso. E aí para isso, como eu vou falar daqui a pouco, existe uma saída, né, uma solução que daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Bom, olha só aqui como é que funciona o aprendizado do skipgram, tá? Então eu tenho a minha fonte de entrada, né, que é um texto corrido, como está aqui, ó, um texto corrido, e a gente determina uma janela de contexto, tá? Então isso daqui é a sua janela de contexto. Essa janela de contexto, então, é um valor de um tamanho, né, para essa janela, né, quantas palavras você vai considerar dentro dessa janela. E para cá, e aí você vai fazer com que essa janela se deslize ao longo do teu texto, tá? E você vai pegar ali uma palavra do meio, por exemplo, dessa janela e vai usar ela como se fosse a sua palavra de entrada, tá? E aí você vai fazer com que a rede tente adivinhar quais são essas palavras que estão no mesmo contexto, né, na mesma janela desta palavra aqui de entrada. E aí, então, para fazer isso, você vai ter as suas amostras de treinamento que vão ser usadas para treinar a rede, né? Então, reparem, por exemplo, que para uma janela nessa posição, você tem a palavra V, que é a entrada, e aí você tem duas palavras de saída, tá? Então, eu crio duas instâncias aqui, duas amostras para essa janela. Para essa outra posição aqui da janela, eu tenho mais essas três amostras, tá? Então aqui, ó, entrada e saída, né? E assim por diante você vai fazendo
ao longo de todo o teu texto, né, e fazendo com que essa janela se deslize ao longo de todos os seus documentos, tá? Então você vai ter muitas amostras de treinamento, e aí essas amostras de treinamento vão ser usadas aqui no treinamento da rede, tá? Então a ideia é computar a probabilidade de uma palavra cair, existir, dada uma palavra KJ. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu quero calcular a probabilidade de existir a palavra quick, dada a minha palavra V, tá? Que é essa que está aqui, ó. Ou então, qual que é a probabilidade de ocorrência da palavra brown, dada a minha palavra V, que é esse que está aqui. Tá? Então, você vai fazendo isso aqui para todas as suas amostras. E aí a sua rede ela vai ser treinada de acordo com essas amostras aí de treinamento. Bom, a entrada e saída dessa rede, você usa os One Hot Vectors, né, lá das palavras de entrada e de saída, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, tá, pessoal? Mas o procedimento básico é esse, tá? Então você tem aqui o seu vetor de entrada, as probabilidades de saída. E o que é mais importante, pessoal, talvez o que ainda não é tão mais importante, mas uma das coisas importantes é no caso do Softmax, que eu tinha falado antes para vocês, né, que tem esse denominador aqui, que ele vai percorrer todo o vocabulário para encontrar essa probabilidade. Então, uma solução para resolver isso é fazer uma amostragem com palavras que não estão na sua janela de contexto, quer dizer, com palavras negativas. Então, a ideia é que, dado uma janela de contexto, como esse daqui, você vai tentar maximizar as palavras que estão dentro dessa janela de contexto, tá? E aquelas palavras que não estão nessa janela de contexto, você vai reduzir essas similaridades, tá? Então, fazendo isso, quer dizer, com a multiplicação dos dois vetores W, né, daquela palavra de entrada, e C da matriz ali de contexto, né? Bom, fazendo essa maximização e minimização, a gente obtém a função objetivo da rede, que é isso daqui, né? E essa função objetivo é a que vai ser usada para calcular os gradientes e treinar a rede, quer dizer, fazer os ajustes das duas matrizes W e C lá do teu modelo, tá? Bom, quando você termina de treinar a sua rede, o que é interessante é que os embeddings, eles não são exatamente o modelo que você criou, mas uma parte desse modelo, tá? Então você pode considerar que o embedding de uma palavra KI, tá? Ela vai ser o vetor daquela linha correspondente à palavra, né, da tua matriz W, né? Então quer dizer que você tem essa rede, essa daqui é só a matriz W, né? Essa matriz W ela é composta por T versus M. Quando você termina de treinar, você vai ter, para uma palavra que eu vou chamar de J aqui, essa palavra J ela vai ser representada por essa linha que está aqui da matriz W, que vai ser um vetor, e isso aqui é o que a gente chama então de embeddings, tá? Embeddings. Beleza? Então reparem que, apesar de a gente ter treinado a rede inteira para calcular probabilidades de palavras no contexto, os embeddings são extraídos apenas da camada escondida da tua rede neural. Beleza?
Você pode também usar a soma dos vetores WI e CI, tá, para considerar como embeddings, ou você pode concatenar também esses vetores, né? Então existem várias possibilidades aí para extrair esses embeddings, tá? Mas o mais comum mesmo é esse daqui, você pegar o lá da matriz W, beleza? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Que eu vou fazer? Eu vou pegar, pessoal, eu vou pegar, eu tenho disponível já aqui para mim o modelo treinado, tá? Então, ele está nesse diretório aqui, ó, que eu já vou extrair aqui, ó, tá? Então, o que acontece, né? Ó, eu tenho aqui, ó, Google News Vectors Negative 300.bin, tá? Isso aqui é um arquivo que você consegue baixar. Tem a página da Google, lá do Word2Vec, você consegue obter esse arquivo binário. Nesse caso aqui, eu estou usando essas duas bibliotecas, Word Vectors e Magritte, que está aqui, né, para poder trabalhar com esses vetores de uma maneira mais fácil, né? E aqui eu estou considerando as 10.000 primeiras palavras mais populares do meu modelo, tá? Para não ficar uma coisa muito grande, eu estou limitando as minhas 10.000 palavras mais populares, tá? Então ele está lendo aqui as linhas, né? E a partir daí eu consigo obter, por exemplo, a similaridade de uma determinada palavra, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, quais são as palavras mais similares à palavra husband? Então ele vai me retornar aqui, né, as 10 palavras mais similares, lembrando que essa similaridade é calculada a partir dos vetores de embeddings de todos esses termos. E aí, então, dado, por exemplo, aqui que é husband, tá? Ele vai calcular o cosseno dessa com todas as palavras e vai me retornar os termos que têm maior similaridade, tá? E reparem então que ele me retorna aqui ó, o próprio husband, né, que tem similaridade 1, né? Wife, mother, father, daughter, quer dizer, são todas palavras que estão relacionadas com família, né, com marido e etc. Tá? E aí você pode fazer isso com palavras, né, tipo people. Tá? Então, individuals, folks, citizens, Americans, people e assim por diante. Né? E algo que também é interessante é você fazer uma certa aritmética entre os vetores, tá? Então eu pergunto para vocês, qual que seria o resultado de eu pegar o meu vetor de husband, extrair, quer dizer, subtrair o vetor de man e adicionar o vetor de woman, tá? Então, quais vão ser as palavras que vão ser retornadas aqui para mim, né? Então imagina que eu tenho então um conceito marido, desse conceito marido eu subtraio o conceito de gênero, né, masculino, e adiciono um outro gênero feminino, tá? Mantendo ainda o conceito de marido, tá? Então fazendo isso, eu tenho aqui, ó, por exemplo, mother, wife, daughter, tá? Então quer dizer, você está tirando, né, um gênero masculino, adicionando o gênero feminino, mas ainda mantendo aquele conceito de família, de marido, esposa, né? Tá? E você consegue fazer também com outras coisas, por exemplo, para capitais.
Então eu tenho aqui Paris, capital da França, aí eu subtraio o país e adiciono um outro país, Itália, né? Então eu tenho o conceito capital, só que eu estou trocando aqui a nacionalidade, né? Então daí ele me retorna Milão, Roma, quer dizer, são cidades importantes, né, da Itália, né? Beleza? Então reparem que usando os embeddings, pessoal, a gente consegue capturar, de certa maneira, essa semântica, né? E a gente pode usar isso então no nosso sistema para poder recuperar documentos que tenham relação mais semântica, com mais significado com os termos da consulta. Tá? Então você poderia usar, por exemplo, esses embeddings para fazer uma expansão ou reformulação das consultas. Então imagina que eu tenho lá o usuário, por exemplo, ele digita uma query, por exemplo, casa. Você poderia, por exemplo, pegar o embedding de casa, pegar palavras que sejam mais relacionadas com casa, usando esses embeddings, e aí fazer uma expansão dessa consulta para outros termos aqui relacionados, e aí submeter essa consulta expandida para o sistema, né? Ou você pode também calcular similaridade semântica entre documentos ou entre consultas e documentos. Você pode fazer uma classificação ou agrupamento de documentos ou de termos, sendo que esse agrupamento pode ser usado para diversas finalidades, né? E entre outras inúmeras coisas que podem ser feitas com os embeddings, tá bom? Então a ideia é essa, tá? Dos embeddings. Aqui eu tenho umas referências aqui para vocês darem uma olhada, né? E essa então foi a aula de hoje. E é isso daí. Eu vou disponibilizar mais uma lista de exercícios, né, sobre esses assuntos. E dúvidas vocês podem questionar aqui nos comentários do vídeo ou até mesmo por e-mail para mim, tá? E a gente se vê então na próxima aula. Então, obrigado pessoal e até a próxima.